Bem-vindos à aula 96, a autêntica economia de mercado, item 3 do capítulo 14. A autêntica economia de mercado. A construção imaginária de uma autêntica economia de mercado, ou seja, de uma economia não obstruída, pressupõe que exista divisão do trabalho e propriedade privada, ou seja, controle dos meios de produção e que, consequentemente, exista troca de bens e serviços no mercado. Então, essa é a primeira aí, construção imaginária. Pressupõe que o funcionamento do mercado não é obstruído por fatores institucionais. Então, não existe o Estado dizendo quem pode produzir o quê, se existe uma agência reguladora, não existe. É produtor e consumidor, sem filtro. Pressupõe que o governo, o aparato social de compulsão e coerção, pretenda preservar, ou seja, abster-se de impedir o funcionamento do sistema de mercado, protegendo as tentativas de transgressão e abuso. Então, pressupõe que o governo, quem é o governo? O aparato social de compulsão e coerção. Pressupõe que o governo pretenda preservar, ou seja, abster-se de impedir o funcionamento do sistema de mercado. Então, ele pretende preservar, proteger as tentativas de qualquer transgressão e abuso. Então, todo mundo está fazendo trocas de forma livre e sabendo que não pode roubar. Maravilhoso. Estamos numa construção imaginária de um mundo ideal de livre mercado. O mercado é livre, não há interferência de fatores estranhos ao mercado, tanto nos preços, como nos salários e nos juros. Essa é a construção linda. Partindo desses pressupostos, a economia tenta elucidar a operação de uma autêntica economia de mercado. Então, partindo desse pressuposto, é que nós tentamos elucidar a operação, como funciona uma autêntica economia de mercado. Somente num estágio posterior, depois de ter exaurido tudo o que pode ser aprendido pelo estudo dessa construção imaginária, a ciência econômica passa a examinar os vários problemas provocados pela interferência do governo e de outras organizações que empregam coerção e compulsão no mercado. Então, Remis está colocando aqui, somente depois, né, num estágio posterior, depois de já ter conhecido tudo o que pode ser aprendido pelo estudo dessa construção imaginária de livre mercado, é que a ciência econômica passa então a examinar os vários problemas provocados pela interferência do governo, por proibição do uso de drogas, por exemplo, que aquelas pessoas que gastariam aqui já não vão gastar mais aqui, vão gastar em outro lugar. Por exemplo, ou pagarão mais caro nisso daqui para os traficantes, porque é um crime, então se paga mais caro porque não é fácil de ter aquilo e falta dinheiro para que se consuma outras coisas. Por exemplo, né, um exemplo drástico, né? Poder discutir quem é a favor, quem é contra, mas que no fim do dia resulta no mesmo problema. É uma interferência e essa interferência cria resultados diferentes do que seria um livre mercado agindo de forma sem interferência do Estado. É surpreendente que esse procedimento logicamente incontestável, o único modo de resolver os problemas em questão, tenha sido objeto de ataques tão passionais. As pessoas estigmatizaram-no como uma ideia pré-concebida em favor de uma política econômica liberal que qualificam de reacionária, imperialista, manchesteriana, negativista e assim por diante. As pessoas falam, né, isso que você está propondo é somente para colocar na cabeça das pessoas que o mundo ideal é um mundo sem restrições. Negam que o conhecimento da realidade possa ser ampliado pela utilização dessas construções imaginárias.
Entretanto, esses críticos veementes se contradizem, uma vez que recorrem ao mesmo método para sustentar suas proposições. Ao proporem que seja fixado um salário mínimo, descrevem as hipotéticas condições insatisfatórias de um mercado livre para o trabalho. E ao defender o estabelecimento de tarifas aduaneiras, referem-se aos alegados inconvenientes produzidos pelo livre comércio. Certamente, o único meio disponível para elucidar os efeitos de uma medida que limita a livre interação dos fatores que operam no mercado sem interferências externas é através do estudo, antes de tudo, da situação prevalecente num regime de liberdade econômica. Olha que coisa forte que Mises está colocando neste parágrafo, que é surpreendente, que esse procedimento logicamente incontestável, o único modo de resolver os problemas em questão tenha sido objeto de ataques tão passionais. E aí ele fala dos ataques e diz o seguinte, que esses críticos que atacam, né, se contradizem. Por que eles se contradizem? Porque eles recorrem ao mesmo método para sustentar suas proposições. O político, ao propor que seja fixado um salário mínimo, ele descreve o quê? As hipotéticas condições insatisfatórias de um mercado livre para o trabalho. Então, ele também usa uma construção imaginária. E ao defenderem o estabelecimento de tarifas aduaneiras, referem-se aos alegados inconvenientes produzidos pelo livre comércio. Eles criam uma construção imaginária, certamente problemática. O único meio disponível para elucidar os efeitos de uma medida que limita a livre interação dos fatores que operam no mercado sem interferências externas é através do estudo, antes de tudo, do quê? Da situação prevalecente num regime de liberdade econômica. É verdade que os economistas, a partir de suas investigações, concluíram que os objetivos da maior parte das pessoas, ou mesmo praticamente de todas as pessoas, podem ser mais bem alcançados através de seu esforço e trabalho e da política econômica, quando o sistema de livre mercado não é obstruído por decretos governamentais. Opa, é verdade que os economistas, a partir de suas pesquisas, né, suas investigações, concluíram que os objetivos da maior parte das pessoas, ou de todas as pessoas, podem ser mais bem alcançados através de seus esforços e trabalhos e da política econômica quando o sistema de livre mercado não é obstruído por decretos governamentais. Então, os economistas concluíram que os objetivos da maior parte das pessoas podem ser mais bem alcançados quando o sistema de livre mercado não é obstruído por decretos governamentais. Não há razão para considerar esta conclusão pré-concebida, nem fruto de uma análise superficial. Ao contrário, é o resultado de um exame rigorosamente imparcial de todos os aspectos do intervencionismo. Também é verdade que os economistas clássicos e seus epígonos, já aprendemos o que é epígono ao longo do livro, não é isso? Seus descendentes, os que vieram depois, costumavam chamar de natural o sistema baseado na livre economia de mercado e de artificial e perturbadora a intervenção governamental no funcionamento do mercado. Esta terminologia também era fruto do cuidadoso exame que faziam dos problemas do intervencionismo. Ao se expressarem dessa maneira, estavam em conformidade com a prática semântica de seu tempo, que qualificava de contrária à natureza qualquer instituição social tida como indesejável. Então, os economistas do passado diziam que era natural o sistema de livre mercado e de artificial aquilo que era intervenção governamental no funcionamento do mercado. E Mises disse, olha, ao se expressarem dessa maneira, estavam em conformidade com a prática semântica de seu tempo, que qualificava como contrária à natureza, aquilo que era normal, qualquer instituição social tida como indesejável. O teísmo e o deísmo na época do iluminismo consideravam a regularidade dos fenômenos naturais como uma manifestação da providência.
Quando os filósofos dessa mesma época descobriram que na ação humana e na evolução social também existe uma regularidade de fenômenos, interpretaram essa realidade como sendo mais uma evidência do zelo paternal do Criador do universo. Era esse o verdadeiro significado da doutrina da harmonia pré-estabelecida, adotada por alguns economistas. A doutrina da economia pré-estabelecida, no funcionamento de um mercado não obstruído, não deve ser confundida com o teorema da harmonia dos interesses corretamente entendidos num sistema de mercado. Se bem que exista algo em comum entre ambos. Nós vamos ver isso lá na página 765 até 775. A filosofia social do despotismo paternalista acentuava o caráter divino da missão dos reis e autocratas destinados a governar os povos. Os liberais replicavam dizendo que o funcionamento do mercado livre, onde o consumidor, isto é, qualquer cidadão, é o soberano, produz melhores resultados do que os decretos de governantes sagrados. Observem o funcionamento do sistema de mercado, diziam eles, e lá descobrirão a mão de Deus. Ao mesmo tempo que elaboraram a construção imaginária de uma genuína economia de mercado, os economistas clássicos também elaboraram sua contrapartida lógica, a construção imaginária de uma comunidade socialista. Então, ao mesmo tempo em que elaboraram a construção imaginária de uma genuína economia de mercado, os economistas clássicos também elaboraram sua contrapartida, seu inverso lógico, a construção imaginária de uma comunidade socialista. No processo heurístico, que finalmente resultou na descoberta do funcionamento de uma economia de mercado, essa imagem de uma ordem socialista tinha até mesmo uma prioridade lógica. A questão que preocupava os economistas era saber como um alfaiate poderia ser provido de pão e de sapatos, se não houvesse um decreto governamental obrigando o padeiro e o sapateiro a satisfazerem as necessidades do alfaiate. Essa era a grande questão. A primeira ideia era de que a interferência da autoridade é necessária para fazer com que cada especialista sirva seus concidadãos. Os economistas ficaram surpreendidos quando descobriram que não havia necessidade dessa compulsão. Ao contrastar produtividade e lucratividade, interesse pessoal e bem público, egoísmo e altruísmo, referiam-se implicitamente para a imagem de um sistema socialista. Seu espanto com a regulagem automática, por assim dizer, do sistema de mercado se devia precisamente ao fato de eles se darem conta de que um sistema anárquico de produção atendia melhor às necessidades das pessoas do que às ordens de um governo central onipotente. Olha que coisa impressionante. Os economistas ficaram surpreendidos quando descobriram que não havia necessidade dessa compulsão de ter alguém mandando, ó, você padeiro entrega um pão para ele, você entrega um par de sapato, pera, não, pera, um par de sapato a cada 50 pães. Essa relação era impossível. Ao contrastar produtividade e lucratividade, interesse pessoal e bem público, egoísmo e altruísmo, referiam-se implicitamente para a imagem de um sistema socialista. Seu espanto com a regulagem automática, por assim dizer, do sistema de mercado se devia precisamente ao fato de eles se darem conta de que um sistema anárquico, sem o governo de produção, atendia melhor às necessidades das pessoas do que às ordens de um governo onipotente. A ideia do socialismo, um sistema de divisão do trabalho inteiramente controlado e dirigido por uma autoridade planejadora, não teve sua origem na cabeça de reformadores utopistas. Esses utopistas visavam mais precisamente para a coexistência autárquica de pequenos organismos autossuficientes. Veja-se, por exemplo, o Phalanstère de Fourier. O desejo de mudanças radicais fez com que os reformistas se voltassem para o socialismo, adotando como modelo a imagem de uma economia dirigida por um governo nacional ou uma autoridade central. Imagem essa implícita nas teorias dos economistas. E assim a gente encerra
este ponto, que também vale muito, muito, muito a releitura, o repassar, o debruçar, porque são pontos que necessitam de bastante, não só empenho, mas de bastante gravação desses conceitos em nossas cabeças. Tá bem? Agradeço, até a próxima aula.